Sabe, na grande história da Bíblia, tem alguns momentos que são verdadeiros pontos de virada, que mudam tudo. Hoje, a gente vai mergulhar em um desses momentos. Gênesis capítulo 12. É aqui que o roteiro muda, de uma forma totalmente inesperada. O foco sai da humanidade como um todo e se concentra em um único homem, dando início a um plano que, olha, ecoa até os dias de hoje. Para a gente ter uma ideia, um capítulo antes, em Gênesis 11, a humanidade tinha acabado de se dar mal. Tentaram construir a Torre de Babel para alcançar o céu e o resultado foi confusão, dispersão, um julgamento. O mundo estava de fato quebrado. E a pergunta que ficava no ar era: e agora? Como é que Deus ia consertar essa bagunça toda? E a resposta de Deus? Bom, não foi um raio caindo do céu, nem um decreto mundial. Foi algo muito mais pessoal e, por isso mesmo, muito mais chocante. O plano para curar o mundo inteiro ia começar de um jeito bem pequeno, com o chamado a um único homem, chamado Abrão. Em termos de teologia, Gênesis 12 é como se fosse um reset. Depois do juízo lá em Babel, a graça de Deus se move de novo. Ele volta com a sua palavra de bênção, mas agora o foco é um indivíduo e a sua futura família. É esse capítulo que dá o pontapé inicial no que os estudiosos chamam de história patriarcal. A partir desse ponto, Deus começa a trabalhar de um jeito muito próximo com pessoas específicas. Primeiro Abraão, depois Isaque, Jacó, que se tornam os portadores da sua promessa. E que chamado, hein? Não foi para um jovem no auge da força, não. Foi para um senhor de 75 anos. A ordem que Abrão recebe é radical e, sendo bem sincero, do ponto de vista humano, é uma completa loucura. Presta atenção no detalhe. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. O destino final não é revelado. Isso exigia uma fé e um desapego que são difíceis até de imaginar. Deus não entrega o mapa completo, só o primeiro passo. É um pedido de confiança total, de olhos fechados. Para a gente entender o peso dessa ordem, a gente precisa pensar como era a cultura daquela época. A casa do pai era tudo. Era sua identidade, sua herança, sua segurança social e econômica. Deixar isso para trás não era só uma mudança de endereço, era abandonar toda a sua rede de proteção para depender única e exclusivamente da promessa de Deus. Mas claro, junto com a ordem radical, vem uma promessa extraordinária. Deus não só pede, ele também promete. E ele faz isso com uma série de 7 declarações que se tornam a base da aliança dele com Abrão. E o número 7 não está aí por acaso. No contexto da Bíblia, 7 simboliza perfeição, algo que é completo e divino. Ou seja, estas não são promessas feitas de qualquer jeito. São um projeto completo e perfeito de Deus. E aqui está o coração de tudo. As promessas começam de um jeito pessoal, uma grande nação para ele, um nome famoso. Mas elas não param aí. Elas vão se expandindo até chegar na 7ª e mais importante de todas. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A bênção que começa com um homem tem um destino universal. É o comecinho de um plano de redenção para o mundo inteiro. Ok, diante de um chamado tão radical e de uma promessa tão gigante, qual a resposta de Abrão? Ele obedece. Simples assim. E de imediato. Ele começa a jornada dele para a Terra Prometida, uma terra que, como ele ia descobrir logo, já tinha dono. Isso é que a gente chama de fé na prática. Com 75 anos, sem saber exatamente para onde estava indo, ele simplesmente foi. Juntou a família, os bens e começou a caminhar, confiando só na palavra que tinha recebido. A jornada de Abrão pode ser seguida pelos seus atos de adoração. Em cada parada importante em Canaã, ele faz uma coisa muito simbólica. Ele constrói um altar. Era o jeito dele de dizer: esta terra pertence a Deus, consagrando cada passo e criando marcos de fé no caminho. E aí o texto solta essa pequena frase que cria uma tensão enorme na história. A terra prometida não estava vazia, esperando por ele. Ela já era habitada. Isso mostra pra gente que o cumprimento da promessa não ia ser automático, ia exigir uma dependência contínua, quase milagrosa, em Deus. Mas essa história não é um conto de fadas sobre um herói perfeito, de jeito nenhum. O capítulo também mostra um momento de fraqueza profunda, um fracasso mesmo, que coloca em contraste a fragilidade humana e a fidelidade inabalável de Deus. Vamos lembrar dessa promessa específica. Deus tinha garantido a proteção de Abrão. Ele seria o escudo dele. Mas
Diante do primeiro grande teste, a fé de Abrão dá uma balançada feia. Acontece uma fome na terra e Abrão, pelo que parece, sem nem consultar a Deus, decide procurar ajuda no Egito. Com medo de ser morto por causa da beleza da sua esposa, Sarai, ele pede para ela mentir, dizer que é sua irmã. É uma meia-verdade que, na prática, revela uma falta de confiança total nas promessas de Deus. O resultado é um desastre constrangedor. Sarai é levada para o harém do faraó, colocando toda a promessa em risco. E quem tem que resolver a situação? O próprio Deus, que intervém para proteger a promessa. No final, o faraó, que era pagão, dá uma bronca no homem de fé e Abraão é expulso do país. A cena deixa bem claro, mesmo quando Abraão falha miseravelmente, Deus continua fiel. Mas apesar dessa falha, o chamado de Gênesis 12 continua ecoando através da história. Vamos agora abrir um pouco o foco para ver o impacto duradouro e a importância teológica desse momento. O ponto central é este: a história de um homem vira a fundação de toda a narrativa de redenção da Bíblia. O chamado de Abraão não era só para ele, era para que através dele o mundo inteiro pudesse ser abençoado de volta. E a gente consegue ver essa conexão por toda a Bíblia. A aliança é confirmada de novo em Gênesis. O apóstolo Paulo usa Abraão como o maior modelo de fé que salva. A bênção para todas as nações se cumpre em Cristo. O livro de Hebreus o coloca na galeria dos heróis da fé. E lá em Apocalipse, a gente vê o cumprimento final da promessa, com gente de todas as nações adorando a Deus. No fim, a história de Abrão ecoa até nós com uma pergunta. Aquele passo de fé que ele deu em direção ao desconhecido começou um plano que mudou o curso da história humana. E isso nos faz pensar: que passo de fé para fora da nossa zona de conforto poderia ter o poder de mudar tudo?